Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Olá, fã de esportes, estamos chegando, linha de passe, noite quente, semifinal, noite quente no campo, semifinal, aqui tá frio, semifinal de Libertadores, grande vitória do Furacão, 1-0 para cima do Palmeiras, ainda termina o jogo com homem a menos, será tema aqui no linha de passe, 1h30 de muito debate, de muita conversa, o Palmeiras com seus desfalques, as escolhas de Abel Ferreira, as escolhas de Luiz Felipe Scolari, que foi expulso também ali perto dos 30 minutos do segundo tempo. O Furacão melhor que o Palmeiras, principalmente na primeira etapa, quando constrói a vantagem, depois se segura. O Palmeiras, com um homem a mais, na parte final do jogo, não conseguiu empatar. Furacão traz a vantagem aqui para São Paulo na semana que vem, jogará pelo empate em busca da classificação, a grande decisão da Libertadores. A saída de Veiga, machucado, Rafael Veiga, o Danilo, que não poderá jogar também na semana que vem. O Palmeiras tem a boa notícia da volta do Gustavo Scarpa. Nossa, bastante coisa. E claro, a entrevista coletiva, esperávamos, né? Uma pena. A entrevista coletiva dos dois técnicos, dois grandes personagens, o Luiz Felipe Scolari, o Felipão e o Abel Ferreira. Teremos, até por determinação da Conmebol, só a do Abel Ferreira entre os técnicos para valer. Do lado do Furacão nós teremos um assistente técnico, possivelmente o Paulo Turra, por conta da expulsão do Felipão, ele é impedido também de conceder a entrevista pós-jogo. Estamos chegando, linha de passe, a nossa hashtag, estou com Mauro Naves, Vitor Birner, Leonardo Bertozzi, participação mais do que especial daqui a pouco do Jean Oddi, diretamente lá da Arena da Baixada. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Quanta coisa, quanta história esse jogo deixou pra gente debater a partir de agora, 1h30 de linha de passe, vai parecer pouco tempo. Penso como você, boa noite a você, ao Mauro, ao Léo, ao Jean, que mais tarde vai estar com a gente, aos fãs do esporte. Eu acho que o jogo tem várias questões e lógico que estão misturadas, mas eu vou passar rapidamente por várias delas, separando as equipes. Uma grande atuação do Furacão dentro daquilo que a equipe pode produzir. Time peleando como gosta o seu treinador e levando o jogo como a gente imaginava e de forma competente. Se fizer uma comparação com a força dos adversários e com as outras partidas de mata-mata do Atlético na Libertadores, essa foi a melhor. Do outro lado, as escolhas do Abel não funcionaram, elas geraram diversos problemas à equipe. Isso tem um pouco a ver com o elenco. Ele podia ter feito coisas diferentes, eu vou falar disso ao longo do linha. Com o elenco limitado, eu acho que esse jogo explica muito porque ele repete a equipe várias vezes nos grandes jogos do Palmeiras, porque ele evita fazer tantas alterações. E hoje, quando ele coloca o Lopes como centroavante, tira o Rony dali e joga mais aberto, o lado esquerdo do Rony fica vulnerável, o Atlético cresce por ali, o Palmeiras perde contra-ataque forte, o Atlético fica numa situação mais confortável para os seus zagueiros, o Gabriel Menino não consegue fazer com o Zé Rafael a proteção ideal para os zagueiros. O primeiro tempo de ambos os zagueiros do Palmeiras foi ruim, o que é algo muito raro, não bem protegidos, e se não fosse o Everton teria sido 2-0. No segundo tempo a equipe se acertou um pouco mais na marcação e não conseguiu, nem depois da expulsão do Hugo, uma expulsão justa, mas que mostrou um pouco de desequilíbrio emocional ou de falta de inteligência do jogador para entender alguma coisa muito óbvia na partida. Nem depois disso o Palmeiras conseguiu criar as chances claras que a gente imaginava que criaria contra um Atlético que demorou para mexer. Ou seja, fisicamente o Palmeiras também estava melhor, mas quando as alterações aconteceram, o Abel tinha que mexer na equipe. Eu só acho que ele arredondou a situação quando o Wesley entra e o Rony vai jogar por dentro. O
Palmeiras não conseguiu construir da mesma forma que o Atlético não conseguiu construir. Enquanto o Palmeiras teve um jogador a mais. Eu lembrei exatamente da entrevista. E eu concordei com o Abel, naquela entrevista do Abel após o jogo, respondendo uma entrevista do Cuca. Então a gente teve um Palmeiras com vários problemas que a gente não está acostumado a ver nos grandes jogos. O time não vinha jogando bem, hoje repete uma atuação abaixo. E a perda do Rafael Veiga é uma perda de muito impacto. O Danilo não conseguiu ser substituído à altura hoje. Não sei o que ele vai fazer no jogo que vem para tentar vencer por 2 gols de vantagem. E o Atlético, sim, vai fazer o jogo como gosta, no Allianz, travando, brigando, cozinhando o jogo. Tá tudo aberto. O favoritismo do Palmeiras diminuiu bastante depois do jogo de hoje. Antes da sequência dos nossos comentaristas, Jean Oddi, Mauro Naves, Leonardo Bertozzi, vamos ouvir Gomes, o zagueiro do Palmeiras, que fala logo depois da derrota em Curitiba. Primeiramente, entender o que fazer no próximo jogo o Palmeiras para sair classificado para a final da Libertadores. Fazer 2 goles, isso temos que fazer. Acho que primeiro tempo, no começo começamos bem, tivemos chance para fazer gol, mas não fizemos, e o futebol é isso, né? Mas acho que a chave está aberta, e agora descansar e preparar o seguinte jogo. Ok, Alex, primeiramente parabéns pelo gol. Queria que você falasse um pouquinho da sensação de fazer o teu primeiro gol com a camisa do Atlético e, por enquanto, o gol mais importante do ano. Obrigado. Fico muito feliz de ter feito um gol na semifinal. O jogo foi muito difícil pra gente, né? Ainda bem que conseguimos fazer um gol ali no começo. No segundo tempo a gente perdeu um jogador ali, aí ficou difícil pra gente, mas graças a Deus conseguimos o resultado aqui e vamos pro segundo jogo lá pra tentar essa classificação. Muito obrigado. Muito bem, você ouviu também o autor do gol, o Alex Santana, e seguimos, na Arena da Baixada, apresentação agora do Jean Oddi também conosco, falando ao vivo do palco deste jogo de ida da semifinal, trazendo uma primeira análise e entrando na conversa, entrando naquilo que já ouviu do Vitor Birner. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu ouvi pouco, do Vitor Birner, então me desculpe se eu repetir alguma coisa ou se eu falar exatamente o oposto do que você falou, Birner. Não é nenhuma provocação, mas realmente acho que a gente está com uma dificuldade ainda do sinal e eu não estou ouvindo muita coisa, mas vamos lá. Bom, primeiro que acho que foi um primeiro tempo para mim muito diferente do que eu imaginava, porque a gente passou o dia todo imaginando um jogo com 2 times muito retraídos, 2 times muito precavidos, e não foi o que a gente viu no primeiro tempo. No fim das contas, acho que os 2 times tentaram atacar, cada um à sua maneira. O Palmeiras mais nas bolas rápidas, né? Mais numa transição rápida. O Atlético tomando mais iniciativa. Acho que o Atlético foi melhor na primeira etapa. A gente teve, isso eu ouvi o Birner falar, um Palmeiras que esteve muito abaixo do ponto de vista defensivo. Então, zagueiros que em geral não falharam várias vezes, né? E a gente lembra que, inclusive, o Everton salvou uma bola que o Gustavo Gomes ia colocando para dentro das redes, mas Murilo e Gustavo Gomes não estiveram bem no jogo de hoje, o que é raríssimo. E aí outra coisa que a gente passou o dia todo discutindo: quem vai jogar no Atlético? Quem vai jogar no Palmeiras? Vai entrar o Flaco Lopes? Vai entrar o Wesley, o Tabata no Palmeiras? O Vitor Roque ou o Pablo jogam no Atlético? No fim das contas, estas decisões, e eu acho que as 2 decisões foram corretas, pelo menos eu pensava assim, tiveram resultados muito diferentes, né? O Vitor Roque fazendo um grande jogo no primeiro tempo no Atlético, e o Flaco Lopes fazendo uma partida terrível no primeiro tempo do Palmeiras. Até achei que o Abel demorou a tirá-lo, talvez tenha tentado dar mais 10 minutos, mas de qualquer maneira foram jogos opostos, né, desses 2 atacantes. Segundo tempo era normal que o Palmeiras voltasse atacando mais e que o Atlético se retraísse mais. Foi assim, o Palmeiras criou mais chances, teve suas possibilidades, mas não foi, né, um Palmeiras com um volume avassalador, mesmo depois da expulsão, que expulsão besta, né, do meio-campista do Atlético. Agora,
a gente está falando de um Palmeiras que teve um jogador a mais, que conseguiu chegar à frente, mas não foi um time que, se a gente pode dizer, criou chances escancaradas e claras para empatar o jogo. Evidentemente está tudo aberto agora para essa partida de volta, mas o resultado, acho que a gente até percebe pelo clima aqui da torcida na Arena da Baixada, que apoiou o jogo inteiro, foi espetacular o comportamento da torcida, que o considerado bom pelo torcedor do Atlético, talvez lembrando, né, que o Atlético neste Campeonato Brasileiro no Allianz Parque conseguiu inclusive vencer o Palmeiras mesmo jogando com o seu time reserva. Pesou, companheiros, para encerrar aqui nessa primeira intervenção, acho que pesou também para o Palmeiras aquilo que a gente falava, né? Desde a venda do Gabriel Veron, é um elenco curto hoje. No banco de reservas, você olha para o banco, e a gente comentava aqui até que antes do início do jogo você olhava para os dois bancos e talvez visse até mais alternativas no banco do Atlético do que do Palmeiras, né? Sem o Scarpa e com a lesão do Rafael Veiga, acabou que o Palmeiras sofreu bastante para criar e não conseguiu criar grandes chances, exceção feita aos 5 minutos finais, mesmo depois da expulsão. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.